Pronto. Gente, peço desculpas. A gente vai para a segunda parte da live, mas nós somos pessoas determinadas. Pessoas determinadas não desistem nunca. A gente vai vencendo as nossas crenças. Nós estamos vencendo tudo, né? De alguma maneira, né? Se o vídeo aconteceu alguma interferência, a gente é responsável. Mas a gente olha para isso com crescimento. É assim que eu decidi seguir a minha vida. Olhar para tudo como aprendizado, porque é assim que a vida é. Faz parte também do meu propósito, né? Faz parte do nosso propósito estarmos aqui nesse planeta, é olhar para as circunstâncias da vida com naturalidade, com tranquilidade. Poderia a gente desesperar, ver como um problema, se estressar, mas não. Já fiz isso tantas vezes da minha vida. E agora, por decisão, eu quero fazer diferente. E é por isso que eu estou aqui falando com vocês, para fazer diferente. E eu vou iniciar, que hoje eu vou ensinar 4 passos fundamental para a gente viver o propósito da gente, para a gente fazer a transição, para a gente ressignificar o propósito de uma maneira tranquila, saudável e equilibrada. Estou agradecendo aqui o pessoal que está voltando. Eu estava em live, eu precisei de encerrar, gente, a live e voltar a recomeçar de novo, tá? Então, sejam bem-vindos todos vocês que estão aqui voltando, se reconectando. Então, vamos lá, né, para os 4 passos fundamentais para viver do propósito de vida. E eu vou repetir aqui o primeiro passo, né? Então, o primeiro passo é se conectar com o seu chamado, com o seu desejo interno. É aquela pergunta que eu fiz anteriormente. Se você tivesse milhões na sua conta hoje e você não precisasse trabalhar, mas você que é uma alma inquieta, que gosta de produzir algo, que te realiza, nossa, eu me realizo, eu me sinto bem, isso aqui é uma terapia, isso aqui me deixa feliz, isso aqui eu faria dia de sábado, de domingo, enquanto eu estou assistindo TV, enquanto eu estou conversando com os amigos, enquanto eu estou fazendo não sei o que, não importa o que eu esteja fazendo, estou aqui e eu faria isso aqui a qualquer momento, eu faria isso aqui de férias, mesmo com férias eu faria isso aqui. Então imagine o que é um propósito. É o que o seu coração, e eu vou mais fundo ainda, o que a sua essência mergulha lá dentro e fala assim, o que você faria? O que você faria hoje? Ou o que é que você fala, caramba, se eu ensinasse isso para essa pessoa, a vida dela mudaria. Se eu falasse isso para essa pessoa, tudo se mudaria, tudo se transformaria. Tem gente aqui levantando a mão. E vai comentando aí, qual é o chamado que você tem aí? Qual o chamado que vocês têm aí? O que vocês fariam hoje? O que vocês sabem ensinar? Ou que problema vocês resolveriam hoje? Então, esse é um propósito. É o que você resolveria hoje? Então, o primeiro passo, a gente identifica isso. Uma vez que eu identifiquei, eu vou para o passo 2. Eu começo a namorar essa ideia. Eu começo a me apaixonar por essa ideia. Eu vou criar um relacionamento com essa ideia. Não é assim? Quando começa um relacionamento, não vai ali conquistando, estudando, olhando o terreno, fazendo toda uma preparação, não é assim? Assim também é quando a gente fala do propósito de vida. Por que tem que ser feito dessa maneira? Para não te causar medo, para não causar espanto. E eu falo isso para todas as idades, não importa qual idade você esteja. Porque eu comecei a fazer a minha transição de carreira, eu comecei depois dos 40 anos. E como eu falei, eu estava falando anteriormente, na live anterior, porque vai ter 2 lives salvas aqui hoje. Como eu estava dizendo anteriormente, né, eu fiz alguns processos que não foram saudáveis e depois eu fiz uns processos, né, e agora eu quero mostrar para vocês uma maneira mais saudável, sem vocês terem que passar pelos perrengues que a Neliane passou.
Então, por isso que é bom ter alguém orientando. Então, esses passos que eu vou ensinar para vocês são a maneira mais simples de fazer as coisas com leveza, sem criar transtorno, sem criar pressão interna. A vida já traz tanta pressão para cima da gente. Aí chega um momento que eu descubro que eu tenho algo dentro de mim que só eu sei entregar para o mundo, que eu tenho um talento para fazer alguma coisa, que eu tenho uma parte maravilhosa dentro de mim, uma contribuição para o mundo, que eu tenho algo aqui que, caramba, eu vou mudar a vida talvez de uma pessoa que chegou na minha frente, não importa quem ela seja, porque propósito é isso. Não é querer mudar o mundo de uma vez que a gente não dá conta, fica grande demais, mas eu vou mudando pessoas que estão perto a mim. Eu mudo a mim, eu mudo a maneira como eu me vejo. E depois, se eu mudei uma pessoa num dia, na verdade a gente não muda ninguém, mas se eu levo, através daquilo que eu posso entregar, eu ajudo uma pessoa no dia, eu já vivi o meu propósito. Então, esse primeiro momento você encontrou, e o segundo momento você começa a namorar com essa ideia. Caramba, olha, eu tenho esse talento, eu nem sabia. Se eu estou infeliz no meu trabalho, tem algo ali que eu ainda não me encontrei. Se o meu trabalho está me adoecendo, eu tenho que olhar para esse trabalho. Por que eu estou ficando doente ali? Porque trabalho é o nosso propósito. A gente passa a maior parte do nosso tempo no trabalho. E se aquilo for desgastante, estressante, você vai adoecer. Você vai perder uma parte importante da sua vida, que é quando você volta para casa, que você quer chegar no final do dia e fala assim, que maravilha, hoje meu dia foi maravilhoso, foi incrível. Mas se lá não foi incrível, se você teve problema, se você não se sentiu respeitado lá, se você não se sentiu acolhido, você não se acolheu, você não se realizou ali, você vai chegar no final do dia o quê? Frustrado. E não tem mais nada que mata a essência humana do que frustração. O pior sentimento que a gente pode carregar é estar frustrado. E quando eu falo de propósito, falo é de trazer exatamente isso, a não frustração. É realização, realização. É um impulso que nasce assim de dentro para fora. Ele nasce aqui do plexo solar, onde está o nosso poder pessoal, ó, nessa região aqui. Então ele sai daqui. Ele sai da alma, ele sai do coração. Então, quando a gente entende que eu tô aqui e o meu trabalho é para ser prazeroso e não me deixar escravo dele, frustrado, não realizado, algo tem que ser olhado aí. E mais o passo 2, que é pesquisar, que é namorar, que é criar um relacionamento com o que eu quero fazer ou como eu quero fazer o que eu estou fazendo. Tem muita gente que pensa, ou às vezes me pergunta, que para viver do propósito vai ter que largar tudo o que faz, jogar isso aqui tudo fora, como se aquilo não prestasse, e começar outra coisa aqui. Gente, isso é uma ruptura, isso é muito forte. Então, se eu penso assim, eu vou negar, vou rejeitar essa ideia. Não é para mim. É desafiador demais. E não se trata disso. A gente não cria rupturas, a gente não cria barreiras entre uma coisa e outra. Até porque nós não somos a partir do momento que você descobre seu propósito, você não é uma página em branco que você vai apagar o seu passado. Mas a gente pega a bagagem que a gente já trouxe e faz um próximo passo. Eu, Neliane, eu só descobri o meu propósito de vida dentro da educação. Mas, Neliane, por que você não ficou lá? Porque ele me atendeu durante quase 18 anos da minha vida. A partir dali eu descobri que o meu coração ia se preencher ainda mais como professora terapeuta. Mas a professora em mim eu não posso rejeitar. Ela segue comigo. Tem coisas que eu faço aqui que eu preciso daquela que eu fui lá no passado. Claro que são duas coisas diferentes, né? Educação para terapia. Mas são maneiras de ensinar. De alguma maneira, eu linkei uma coisa com a outra. Mas quando eu descobri que eu queria ir para essa parte da mente, eu comecei a namorar com essa ideia. Eu me apaixonei, eu falei, é isso. E quando você se enamora de alguma coisa, você aceita a ideia. Você aceita que aquilo é importante.
Você traz merecimento e aceitação para você. E isso é fundamental. Muita gente exclui isso porque ele acha que ele não é merecedor de viver do seu propósito de vida, daquilo que vai realizar, porque acha que não vai dar dinheiro, que as pessoas vão criticar. E não é bem assim. Então a gente não fala assim, você não vai fazer isso botando em risco a sua estabilidade financeira e nem negando quem você é até hoje. Então, vamos seguindo passo a passo para vocês entenderem melhor. Então, o primeiro passo, a gente identifica que todo mundo tem um propósito. Se você está feliz e realizado na sua profissão, você está no seu propósito certinho. É ali o lugar certinho que você deve estar. Mas se a sua alma está inquieta e você sente que está faltando alguma coisa, algo indica. Ou você está na sua profissão certa, mas você pode introduzir algo novo, um sabor novo ali. Talvez fazer o que outras pessoas que estão ali no mesmo lugar que você ainda não fazem. Quando eu era professora, eu escutei assim de uma amiga professora minha, Eliane, você pode ser uma professora, não que o outro seja melhor ou pior, mas você pode fazer diferente. O que eu comecei a fazer? Eu observava que meus colegas de trabalho não liam o suficiente. Eu falava assim, gente, eles reclamavam muito. Gente, vamos ser sinceros. Quem é professor aqui sabe que professor reclama. Não vou mentir, né? Não é porque eu tô numa live aqui que eu vou contar mentira. Reclama muito pra caramba. E reclamar a gente já sabe, né? Então eu comecei a observar, eles leem pouco. Às vezes o professor, na época que eu era professora, ele queria um resultado diferente, mas ele ficava fazendo os mesmos movimentos de sempre. Então eu comecei a observar o que eu posso fazer para mim ter mais resposta. Para mim ser, não para provar para o outro que eu sou foda. É claro, mas provar para mim mesma que eu sou foda. Então se eu estou inquieta, se eu acho que a aula que eu estou dando não está me satisfazendo, que eu poderia fazer melhor, o que eu busquei? Então eu vou ler aquilo que os outros não leem ainda. E eu comecei a ler mais. Isso fez uma diferença no meu trabalho. Por quê? Se você ler mais, você amplia o seu leque de possibilidades. Se você ler mais, pesquisa mais, é claro que você vai ter mais ferramentas para usar ali dentro. Então eu saí da educação, eu saí assim com a cabeça erguida. Porque é claro que, gente, eu tenho aqui um bom ego para cuidar. Eu tenho um ego bom aqui. E a gente precisa do ego. Eu tenho um ego que se chama assim. Eu quero sair daqui. Que as pessoas falem bem de mim. Eu não quero porque eu vou transitar de carreira. Que as pessoas digam assim. Olha como a Neliane saiu da educação. Fazendo um péssimo trabalho. Não, eu falei assim. Eu quero sair daqui dando o meu melhor. Porque eu sou grata. Eu sou grata. Porque foi aqui que me permitiu durante 18 anos ter dignidade de trabalhar, de estudar, de pagar meus cursos, de mudar um montão de coisas, de mudar a minha vida financeira. Então foi lá, então eu preciso honrar aquilo. Isso é o saudável. E aí nesse período ali eu fui namorando essa outra ideia e foi ali que eu fui pagando cursos, que é o passo 3. O passo 3 é buscar, estudar sobre o seu propósito de vida. Então, só para fechar aqui, se você já está no seu propósito, né, e você sente que tem algo a mais ali dentro que você pode fazer, então você vai se aperfeiçoar naquilo, fazer o que os outros não estão dispostos a fazer. Aí você se realiza plenamente. Você faz não para provar nada para o outro, mas para provar para você. Eu queria provar para mim, eu queria resultado com as minhas crianças. Elas eram o meu feedback o tempo inteiro. Se elas estavam aprendendo mais, se eu estava melhorando ali na sala de aula, caramba, eu me sentia foda, eu me sentia bem, eu me sentia realizada no final do dia. Então, o próximo passo é, vá buscar aquilo que você precisa para fazer a sua transição. E faça isso com calma, faça um planejamento. Eu comecei a estudar. Caramba, eu me apaixonei pelas áreas de terapia, pelas áreas de desenvolvimento humano. Primeira coisa que eu fui fazer, o primeiro curso, eu fui fazer imersão para poder me entender. Depois eu fui fazer reiki, depois eu fui fazer reflexologia, depois eu fui fazer PNL. Depois eu fui fazer constelação. E aí, buscando.
Depois fui estudar física quântica e foi ler não sei quantos livros. Claro que vocês são pessoas diferentes de mim, Eliane, claro. Mas comece a perceber, a ter novas percepções sobre aquilo que nasceu de dentro de você. Comece a ter novas percepções sobre aquele talento que é nato seu, que só você consegue entregar, mas como você pode melhorar isso? Porque quando você busca mais conhecimento, você ganha mais segurança. E o que impede as pessoas de viver o propósito dela é a insegurança. Quando você começa a buscar mais informação, você vai ganhar autoridade sobre aquilo, você vai ficar mais tranquilo. E olha, tá vendo que interessante? Você não precisa de abandonar o que você faz até hoje. Você pode estabelecer um prazo. Eu vou estudar por tanto tempo, eu vou me aperfeiçoar durante anos e eu sigo aqui no meu trabalho. Vai te exigir um pouquinho mais? Vai. Eu tô falando para pessoas que estão dispostas a pagar o preço de viverem o seu propósito. E é de fazer aquilo que muitas pessoas não querem fazer. Eu fiquei na educação durante anos e usei da educação para pagar os meus estudos. E aquele dinheiro que eu podia guardar, eu guardei. Então você tá ali no trabalho, não descarte o que você tem, jamais. Ou aprimore, coloque mais sabores ao que você faz e talvez ali já no primeiro momento, tem pessoas que já conseguem no primeiro momento já ter até mais lucro porque simplesmente colocam mais coisas ali dentro. Tem uma entrega já imediata para fazer. Talvez você tá aqui me assistindo essa live, você tem uma entrega imediata para fazer no que você já faz. E hoje eu tô pegando exemplo aqui de professor. Talvez você tenha ali algo que você pode entregar mais para as pessoas desde já. Então esse é o passo 3, né? Você começa, você vai estudar, você vai se aperfeiçoar. E aí a pergunta é, né? Você que chegou aqui até o passo 3, eu vou te perguntar, o que você dá conta de fazer hoje dentro do seu propósito? Sabe para que é essa pergunta? É só para você ir treinando. É gostoso fazer essa experiência antes de mudar de uma vez, né? Agora estou pronto para fazer essa transição. Não. Testa. Testa lá com seus colegas de trabalho, testa na sua casa, testa com seus filhos, testa com o marido, testa com a mãe, com o pai, testa com o vizinho. Vai testando. Quando eu fiz o reiki, eu comecei aplicando nas pessoas perto de mim. Cara, a sensação foi incrível. Eu quero fazer isso. E eu testei ali com as pessoas. Você não precisa sair, né? Talvez você nem precise de cobrar no início. Mas já vai fazendo alguns testes, assim, para se permitir, como quem não quer nada, assim, sorrateiro. Vai testando o seu dom. Olha que gostoso dessa maneira. Não fica tranquilo, assim? E por que eu tô falando de propósito aqui hoje para você, gente? Vou revelar um segredo para quem tá aqui ou para quem vai assistir essa live depois. Todo mundo tem um propósito. Todo mundo veio. Todo mundo escolheu um propósito. Você escolheu o seu propósito. E se você quer ter certeza de se você tá no lugar certo, seu coração te diz, ó, a resposta tá aqui no seu cardíaco. Você vai saber. Mas se você tem dúvidas, seu mapa numerológico bem estudado. Você tem que estar disposto a olhar e falar assim, ó, eu quero fazer para mim achar o meu propósito de vida, a minha missão de vida. Porque a nossa missão de vida também tem a ver com aquilo que a gente tem que aprender. Olha que interessante. A Neliane tem tanta crença que ela precisa ser terapeuta para se curar. Oh, uau, bingo, sim. E quanto mais pessoas eu trabalho a liberação, a ressignificação da crença delas, mais eu me curo. Olha que coisa mais linda do mundo, gente. Por isso que eu sou terapeuta, porque eu trago muitas lições, muitos aprendizados no meu mapa. Então, você aí, talvez você que faz um doce, talvez você que trabalha com doce, o seu propósito é levar
sabor para a vida das pessoas, doçura. Porque no seu coração você pode adoçar a sua vida. Você está precisando adoçar, está precisando ficar mais leve, está precisando sentir mais o sabor das coisas com leveza, sem se botar tanta pressão. Só uma ideia. Talvez você que tem um dom aí, trabalha com moda, não sei, você entrega beleza e você precisa enxergar cada vez mais a beleza dentro de você. Gente, a gente está falando aqui de milhões de possibilidades de propósito de vida. Então, deixa eu repetir os passos aqui pra gente ir pro próximo. O primeiro é conhecer o que te move, o que te pulsa. Aquilo que você faria se você tivesse milhões em sua conta e nunca mais precisasse trabalhar na vida. Esse é o passo 1. Você identifica o seu propósito que te move. Quero fazer isso da minha vida. O segundo passo é se aceitar a ideia, começar a namorar com essa ideia. Caramba, quero trabalhar com tarô. A Ana Paula entrou aqui, eu lembrei do tarô. Quero trabalhar com tarô. Amo o tarô. Me encontro ali. Ou me encontro nos chás. Ou me encontro no bordado. Ou me encontro na arte. Mas agora eu estou nesse trabalho aqui que vai me gerar renda para mim fazer o curso tal que me leva a tal. Olha que caminho tranquilo, sem pressa. Aceita essa ideia. E quando você está no seu propósito, gente, você prospera. Então precisa talvez alguns ajustes, alguns alinhamentos, tirar algumas crenças. Aí vocês vêm comigo nas terapias, por favor, que é onde eu me realizo, né, gente? É fazendo as terapias, tirando ali a crença, porque eu, Neliane, tinha 1000 crenças para fazer o meu trabalho. E eu ainda tenho muitas, né? Mas a gente vai caminhando. Então, o passo 2 é pesquisar e começar a estudar um pouco mais sobre seu propósito. Você vai ficar especialista, você vai ficar bom no que você faz. Talvez, gente, tem gente que faz um bolo aí que já é especialista nato, mas aprofundar um pouco mais, né? Para você gerar confiança. Esse é o passo 2. O passo 3 é testar, já ir fazendo pequenos testes, né? Tem gente que faz ali um artesanato. Deixa eu testar alguma coisa aqui com meus colegas de trabalho, o que eles vão achar. Vá testando. Não importa o que você queira fazer, comece a testar. Eu quero ser um conselheiro, comece respeitando, né, o espaço do outro. Eu ensino até isso, gente. Eu fiz uma formação linda para trabalhar só essa parte, né, com mulheres, para trabalhar a escuta ativa. Vai estudar um pouco sobre escuta ativa, você vai ver que é muito interessante. Outra coisa que é muito lindo, né? Esse é o passo 3, que você testa, né? Vai testando como as pessoas vão receber essa sua nova ideia, sem precisar divulgar muito. E o quarto passo é... Então, olha só. Quarto passo é... Você já achou seu propósito, você já foi estudar, você já testou, começou a testar com as pessoas. Se você tem medo de dar o próximo passo... Se você acha, meu Deus, eu queria tanto fazer isso, mas eu tenho medo de deixar tudo, eu tô com medo de dar um prazo maior, tô com medo de investir num curso mais caro, tô com medo de olhar para isso, simplesmente estou com medo, né? Quem é que não tem medo, né? Tô me sentindo insegura, não tô pronta. Aí você vai ter que buscar terapias. Sabe para quê? Para descobrir qual é a crença que está entre você e seu propósito de vida. Porque talvez você tenha crença de não merecimento, talvez você tenha crença de dinheiro, talvez você tenha crença de não prosperidade, talvez você tenha bloqueios aí que você acha que se você está em algum padrão de pai e mãe, se você não agradar o pai e a mãe, são coisas inconscientes, tá, gente? Que talvez nós carregamos. De que se eu mudar... Caramba, mas o meu pai quis que eu seguisse essa profissão. Aqui ele me aprova, aqui eu fico bem. Mas se eu mudo, eu posso ganhar a desaprovação das pessoas que estão à minha volta. Então, essas crenças vão fazer o quê? Te bloqueiam. Te impede de dar o próximo passo. Tudo que te impede de dar um passo seguinte é uma crença detectada. E esse é um trabalho muito lindo, que é o meu propósito de vida, que eu faço dentro das mentorias, dentro dos atendimentos.
É identificar as crenças que a gente chama crença limitante. Porque tudo na vida é crença, gente. Nós somos o que nós acreditamos que somos. E aquilo que eu acredito que eu sou, é aquilo que eu projeto na vida. Então, se você acredita que você vive do seu propósito de vida, nada te segura. Nada, nada, nada. As coisas fluem com muita facilidade. Mas olha o que acontece. Quando a gente acredita, que às vezes está na consciência, mas Neliane, como? Como que conscientemente eu saboto as minhas ideias? As minhas crenças sabotam todo o meu propósito de vida, toda a minha felicidade, todo o meu resultado. Eu faço isso comigo mesmo, todo ser humano faz isso com ele mesmo. Mas, Neliane, como que alguém faz isso conscientemente? Nós não fazemos conscientemente. Nós fazemos inconsciente. É o que está, às vezes, oculto que a gente não detectou. E isso está a resposta no medo e, às vezes, na insegurança. Então, muita gente deixa de viver, de ter a profissão que vai trazer alegria, paz interior. Gente, isso resolveria muitas questões políticas, que às vezes a gente joga questões, os políticos têm que resolver isso para mim. E tem coisas que não, que a gente resolve. Quem vive no seu propósito e prospera ajuda muita gente. Imagina aí pessoas vendo um propósito, por exemplo, de abrir uma loja. E essa loja cresce, emprega pessoas, alimenta famílias, permite que famílias estudem seus filhos. Olha que propósito lindo. Que propósito lindo. Mas, se eu tenho uma crença de que dinheiro é ruim, de que quem é rico é ruim, o que vai acontecer se eu abrir um negócio, se eu começar a viver do meu propósito? Porque o seu propósito é o seu negócio, é o seu empreendimento. Aí você começa a fazer o quê? Se sabotar. E aí por isso você tem que vir para terapia, que é para resolver isso. Porque, gente, eu quero mostrar para vocês que a transição de carreira não é jogar tudo pro alto. Não é fazer de qualquer maneira. Eu quero mostrar para vocês que tem que fazer com consciência. Eu gosto das pessoas que chegam até a mim, de eu avaliar as crenças que essa pessoa possui. Porque às vezes eu ajudo ela a identificar o propósito e a seguir esses passos. Mas se chega no momento e eu percebo que ela tem crença, como que eu vou falar assim, vai ver do seu propósito, larga seu antigo emprego e vai ver só do seu propósito. Estou colocando uma pessoa para o suicídio. E isso vai ter prejuízo financeiro, a pessoa precisa sobreviver, precisa do dinheiro, precisa do retorno. Então isso é fazer com consciência. Por isso que essa quarta parte ela é fundamental. É fazer ali uma investigação no seu campo, é se permitir esse momento lindo, sem julgamentos, sem críticas, apenas sabendo que somos seres humanos, que somos refém, às vezes, de crenças que a gente desconhece. Então isso é muito interessante, você se permitir isso, para você, posso seguir. Agora eu estou pronto para dar o próximo passo, porque eu tenho certeza que não tenho nenhum medo, nenhuma célula do meu DNA duvida de que isso vai dar certo. Quando eu tenho esse 1000% de certeza, é o momento em que você está pronto para transitar de carreira. Esse é o ponto saudável. Esse é o ponto mais tranquilo. Então você não vai sair jogando, agora pronto, botei uma mochilinha nas costas, joguei para o alto e vai dar certo. Não é assim. Sabe por que que não é assim? Porque a gente fez escolhas de aprender nessa vida o que a gente precisa aprender. E quando você se depara com o seu propósito, é o momento mais lindo da sua vida. Porque o seu propósito tem alguém no mundo esperando você fazer o que você sabe fazer para ajudar essas pessoas. Não importa o que seja. Tem pessoas no mundo esperando você fazer o que você faz. Pode ter milhões de terapeutas no mundo, mas tem gente no mundo esperando o que só a Neliane pode entregar. E se eu não faço, pessoas ficam sem ajuda.
Uma das minhas missões é fazer com que as pessoas percebam que elas têm um propósito, que elas podem viver disso. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso garantir que essa pessoa está 100% inteira dentro disso. Que não tem mais medo, que não tem mais insegurança, que não tem rejeição, abandono ali dentro. Então, é feita uma investigação para ela se conhecer. E quando ela respira e diz, agora eu tô pronta. Então, sim, então você segue. Começa a testar, começa a deixar os resultados aparecer. E quando os resultados aparecerem e você ficar confiante, aí sim eu posso soltar aqui. Agora eu posso ir. E é isso que aconteceu comigo. Por que eu tô falando isso com 1 milhão de certeza para vocês? Porque quando eu soltei a carreira de professora, eu tinha algo que era muito medo de não dar certo. E o meu mentor falou, vai assim mesmo, vai dar certo. E eu escondi meus medos dele. A culpa não foi dele, foi minha, totalmente minha. E aí, eu comecei a ter problemas. Mas eu fiz algo muito importante, que salvou a minha vida. Na época, eu tinha um carro. Eu vendi esse carro e falei, isso aqui eu vou me manter por X período. E isso é importante, você tem uma garantia de que você tem algo guardado. Sabe por quê? Porque se você não tem ali guardado, você vai entrar automaticamente na escassez. No medo, na falta. Quando você entra na escassez, no medo e na falta, você vai gerar falta. Os seus clientes, as pessoas que têm que chegar até você não vai chegar. Por isso, então, gente, que é muito importante, é muito lindo vocês vivenciar todos esses passo a passo. E o principal é ter alguém aí acompanhando você nesse processo. Não vá sozinho. Não precisa ir sozinho. Quando a gente está sozinho, a gente fica meio à deriva. Porque olha que interessante. Eu me encontrei dentro das terapias. Mas qual era meu nicho? As terapias, você está no supermercado. Dentro desse supermercado, tem 1000 opções, né? Que você pode comprar, você pode pegar 1000 coisas. Mas o que dentro desse supermercado, Neliane, você se identifica? O que dentro desse mercado gigante aqui você quer falar sobre o quê? Dentro de todo esse mercado grande, ei Lara, linda! Dentro de todo esse mercado grandioso, a Neliane decidiu falar sobre o propósito de vida. Foi aquilo que mais me moveu a fazer minha transição de carreira. Que mais me moveu a minha vida, toda a mudança, todas as limpezas, todos os lixos que eu precisei tirar de dentro de mim, ressignificar, foi depois que eu descobri o meu propósito de vida. E foi aonde eu mais fui grata e sou grata na minha vida. Então eu falei, eu quero ensinar as pessoas que elas têm um propósito, porque eu estava vivendo uma depressão inconsciente. Eu cheguei um momento, a câmera até tremeu, gente, olha só como a gente bate na crença, né? Cheguei num momento da minha vida que eu falei assim, tá tão sem graça, a vida é só isso aqui, isso com 38 anos de idade. E alguém hoje me perguntou se com 39 podia mudar. Com 38 anos de idade, eu falei, a vida é isso aqui mesmo. Tava muito sem graça, gente. Tava assim no casamento que eu não tava feliz, eu tava com conflito com o filho. E aí eu olhava assim, parece que falta algo no mundo, parece que o mundo tá sem graça, sem sal, sem alguma coisa. E aí quando eu descobri, aí eu pensei assim, eu já sei de tudo, gente, olha a pretensão da pessoa, olha a arrogância, olha a arrogância que a Neliane tinha. Eu já sei tudo e tal. Caramba, aí a vida vem e nos ensina muito lindamente. E aí, de repente, num belo dia, né, eu tava assistindo um vídeo que eu comecei meu processo tudo buscando sozinha. Eles falam de propósito de vida e eu já sentia aquela coisa latente. Sempre que eu contei lá no início, como professora, eu fui feliz durante aquele tempo, mas eu sentia que tinha algo a mais. E esse algo a mais eu não entendia, eu não escutava essa voz interna, eu ignorava essa voz interna. Então, um belo dia,
Eu percebi já que eu estava na depressão, achando que a vida era assim mesmo, que não tinha mais nada a fazer. E me veio assim, mas espera aí, qual é o seu propósito? Você não viveu ele ainda. E com 39, 38 anos de idade, eu descobri que eu não vivi o meu propósito ainda. E sabe o que é isso, gente? Isso me deu um gás. Algo assim dentro de mim, assim, despertou um vulcão, assim, um foguete. Algo me renasceu ali. Eu disse assim, nada vai me parar. Nada vai me parar. Um foguete, assim, uma coisa. E eu comecei assim, eu vou viver isso que eu quis viver lá. A psicóloga que eu não vivi vai ser uma terapeuta. E aí eu comecei a me mover para isso. E aí foi então que eu descobri que tinha sim ali uma depressão. Porque eu falava, gente, olha que eu cheguei a falar, se for assim eu já posso partir daqui. E aí a gente descobre que com 40 anos de idade eu renasci outra vez e eu quero viver muitos anos da minha vida, porque eu ainda eu tenho um mundo ainda a ganhar, eu tenho um mundo ainda a realizar. Eu ainda quero escrever livros, eu ainda quero palestrar, eu ainda tenho milhões de sonhos. Então essa live de hoje é para plantar sonhos no seu coração. Se você tem aí 20, 30, 40, 50, 60, 80 anos, não importa. Não importa. Você pode ainda contribuir para o mundo. Você pode e deve contribuir para o mundo. Então é isso. Então, para a gente encerrando aqui, eu vou só revisar rapidamente os passo a passo para você viver um propósito tranquilo. Existe sim um caminho. Existe uma ressignificação até do que você faz. Isso é lindo também. Tem muita gente que fala assim, Eliana, eu amo o que eu faço, mas tem isso, isso, isso. Vamos alinhar. O que está aí que pode ser retirado? O que está gerando peso? O que falta aí para alinhar isso? Porque às vezes é só o alinhamento, né? Talvez tem crenças suas ali em relação àquilo, não sei. Se permita se conhecer, gente. É fundamental fazer autoconhecimento. Para você ter paz na alma, é fundamental fazer autoconhecimento. Vamos lá para a mentoria com a Eliane. É lindo. O processo é lindo. É um processo de escuta muito lindo. Eu vou escutar você. Eu vou querer conhecer a sua história. Eu vou querer que você me conte aí as coisas. E depois a gente vai conversando, mediando. Bem leve, bem tranquilo. E você pode falar dos seus medos, você deve falar dos seus medos. Você deve falar das suas crenças, das inseguranças. É para isso, é um espaço que alguém vai escutar você. E aí a gente vai construindo, fazendo uma bela construção, um belo olhar sobre tudo isso. E eu te garanto que eu vou te mostrar muitas possibilidades para você ali, mostrar como que você às vezes tem crenças, né? Em cima daquilo que você faz. Eu atendi uma menina um dia linda. Ela estava tão feliz no trabalho dela, mas ela achava que ela não podia ficar feliz ali, porque se ela ganhasse mais dinheiro, ela estava sendo injusta. E ela deixou de crescer no trabalho dela. E ela amava o que ela fazia. E quando ela percebeu, mas Eliane, se existe, eu falei, existe. Eu tenho certeza que tem coisa aí para vocês que existe dentro da mente de vocês, que sabotam vocês, que deixam você, que podem estar impedindo vocês de serem mais felizes, que vocês nem sabem que tem. Então, passo 1, conhecer o seu propósito. Passo 2, enamorar, ficar apaixonado por essa ideia. Né? Que bacana isso. O passo 3 é se perguntar, né? Começar a testar. Desculpa, é estudar, pesquisar mais sobre isso. E depois ir testando. Fazendo testes, assim, bem tranquilo. E o passo 4 é descobrir se você tem crenças que te impedem de viver o seu propósito. Talvez você vai ter que fazer uma inversão também. Eliane, eu já sei meu propósito, mas eu já sei que eu tenho crenças. Então, bora, vamos fazer um trabalho de limpar essas crenças aí, né? Para você ir contribuir para o mundo. Para você fazer o que Bert Helling fala, todo mundo veio servir. Todo mundo tem um propósito. Uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida sem propósito é uma vida em que o seu barco está à deriva. Então, gente, é isso. A live de hoje.
Gratidão a todos vocês que estão aqui. Espero que tenha feito sentido para vocês. Divulguem essa live, compartilhem para quem vocês acham que merece aí, que tem um talento, que tá adormecido aí na casa. Tem gente que não tá, né? Tá adormecido aí, nem sabe que tem um talento e fica aí, se restringindo, deixando de viver um grande sonho. Então é isso, gratidão a todos vocês, um grande beijo. A live vai ficar salva lá no meu feed, tá, pessoal?